Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fora de Sala, o seu programa semanal das melhores conversas na internet sobre teologia, cultura e sociedade. Falamos aqui diretamente da congestionada Atibaia, cidade que provoca alegrias da gente pra gente chegar. Você veio com esse adjetivo? Não, digamos que assim, fui inspirado, não sei porquê. Fernão Dias é aquilo, né? O ame ou deixa. É isso aí, gente. Você tinha outro, então? Não. Entendi. Não, mas não se preparou, então. Não se preparou. Entendi. Eu quero aproveitar agora para agradecer, porque pela primeira vez estamos falando diretamente aqui do Estúdio 4 da Rádio Mídia. Nos recebe pela primeira vez. Baita upgrade. Poder gravar nesse estúdio aqui maravilhoso. Tem um upgrade, hein, Du? Baita upgrade. Tá ficando chique. Tá ficando sério esse negócio. As pessoas vão sentir falta daquela marca na parede que tinha atrás, né? As fitas, tudo errado, né, cara? Eu queria mandar um abraço pro Renan, mas agora a gente teve um excelente upgrade na nossa equipe. Obrigado, Renan. Mas agora a gente tem aqui o Fernando e a Márcia nos ajudando. É que apêndices são pra ser cortados também, né? Exatamente. Mas, Ô, Renan, nós amamos você. Sim. Bom, dormindo é uma graça. Claro que longe de nós você é uma pessoa maravilhosa também. Agradecer ao Dani, que tem feito também as ações do nosso programa. Obrigado, Daniel. E, claro, obrigado a você que tem ouvido a gente, que tem acompanhado a gente, que tem compartilhado esse programa e feito desse programa a sua conversa. É muito bom saber que existem hoje centenas de pessoas. E abençoa, né, Du? Mundo, e abençoe. Daniel mesmo falou pra mim que em 4 anos de faculdade ele não aprendeu tanto quando editando 3 programas nossos. É isso aí. Mas é porque ele não estudava na faculdade também. Isso é muita coisa possível. sobre o Daniel. Exatamente. Né? Sobre nós, é claro. Espero, né? Que não diga sobre a faculdade. Ô, Du, quero fazer uma menção então também. A Rádio Mídia fica dentro da Escola Ivens, que é de um irmão em Cristo nosso, o André, e que está cedendo pra gente esse espaço, a oportunidade de usar aqui. Exatamente. De maneira generosa. Então, um abraço aí pro André. Valeu, André. André e família. Obrigado. Xandão. Obrigado. André. Queremos então aqui compondo a nossa mesa, apresentar os componentes, os nossos queridos amigos que estão com a gente aqui sempre, toda semana. Ele, o melhor professor de filosofia dessa cidade, aquele que vai de Platão a Simone de Beauvoir em 5 minutos, Joel Neto. Tem uma desconexão enorme. Mas você tem 5 minutos. Se fosse de Sartre, a Simone de Beauvoir é mesmo escola ainda. Mesmo existencialismo ali, Sartre e Simone, mas... Seja bem-vindo, Joel. Tá bom. Pensei que você ia muito falar bom alguma tá coisa aqui, tipo de Platão a Felipe Neto. Seu Jorge, né? Ou até o próprio Neto, né? Vai ficar para a O próxima. Neto é bem platônico. Flautista da Zona Norte, Pedro Vai te Bercelino. catar, Eduardo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? O Pedro tá evoluindo na flauta, cara. Não, tá bem. Tá bem. Eu vou fazer uma apresentação em algum episódio, eu prometo. Eu vou trazer. Vou trazer um episódio no futuro. Posta no Instagram dela. Instagram Fora de Sala. Vamos fazer uma bandinha tipo Chaves? Ó, se você quiser escolher um hino, eu toco no próximo episódio, tá bom? O Lucas toca violão. Lucas toca Toca violão. baixo. O que você toca, Felipe? Nada. Você canta. Ele, o nosso amigo, o inimigo número 1 das mamães e papais reborn, Felipe Santos. Você tá chutando o bebê reborn? Já falei pros alunos que se eu chegar numa igreja e tiver bebê reborn no berçário, eu taco fogo na igreja. Taca fogo só no bebê reborn. Ó, mas eu queria dizer uma coisa sobre o Felipe, Eduardo. Que a gente gravou um episódio sobre cancelamento digital e tal. E eu fui cobrado de que o Felipe não tava no episódio, que ele fez falta. Eu falei assim, esse foi o momento mais didático que a gente fez no episódio. Exatamente. Eu fui cancelado pela A gente equipe, cancelou pelo grupo. já deixou o Felipe gravar. Cancelável. Exatamente. Ele que passou depois de uma imersão na cultura holandesa, experimentando os melhores... Não, quem experimentando não fala nada. Não continue. Chegou cheirando fumaça, deve ter trocado de roupa. Eu vi com a logomarca do SBPV. Vamos devagar.
Não, mas a fumaça não veio dele. Não veio dele. Não veio dele. Exatamente. O nosso... O cara viveu um sacrifício no templo por uma semana. Só pegando cheiro de fumaça. Nosso querido encantador de estudantes. Lucas Sabatier, seja bem-vindo. Isso aí. O mais neocalvinista dentre todos Sempre nós. uma alegria estar com vocês. Muito bem. Queridos, E só fazendo bons amigos, hein? bons amigos. Bons amigos, Não, agora só Nata da... rodas de não, creme de la creme. tecnologia brasileira. É. Isso aí. Não é? A gente tá muito chique. Queridos, eu quero lembrar você que tá ouvindo aqui a gente, você pode e deve apoiar o nosso programa. Você que tem feito desse programa sua conversa, tem acompanhado com a gente, você pode nos ajudar a manter esse programa no ar. Compartilhando, seguindo as nossas redes sociais, se inscrevendo no YouTube, mas agora também apoiando a gente pelo apoia.se/fora de sala. Ali você vai encontrar todas as informações, como você pode nos ajudar e como você pode contribuir financeiramente para que essa alegre conversa teológica continue alcançando mais e mais pessoas. É isso? Muito legal. Né? Muito bom, Du. Muito bem. Meus amigos, existem alguns xingamentos gospel que a gente gosta de dar por aí. Dentre eles está herege. Seu herege. Né? Seu herege. Herege é uma Achei que você ia falar quando a gente chama alguém de incircunciso, filisteu. abençoado, né? O cara te fecha no trânsito e chama de abençoado. Dentre eles, quando alguém você não Impuro. concorda com alguém, você diz o quê? Herege. Herege. A palavra heresia é uma daquelas que aparecem todas as vezes que alguém deseja refutar o pensamento de alguém, mas não sabe como, né? A gente só taxa de herege ali e pronto. Basta uma figura pública fazer uma declaração controversa que a palavra heresia invade a nossa timeline, invade as conversas do Twitter e de tudo quanto é lugar. Eventos assim trazem pra gente à tona a importância de a gente entender o que afinal significa heresia. Esse é apenas um termo pejorativo, é um termo que a gente realmente usa por uma divergência de opinião, porque alguns ensinamentos são considerados para nós heréticos e outros não, e qual situação e momento e até mesmo postura que nós devemos ter diante das heresias. Para entender melhor esse conceito e explicar a história e a teologia por trás desse termo, hoje o Fora de Sala abre um espaço especial para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Gente, quando a gente fala de heresia, existem muitas fogueiras sendo acesas por aí, né? Já acendemos muitas fogueiras na história por esse termo e continuamos acendendo hoje de forma digital. Fogueiras digitais. Ou presencial, né? Fogueiras digitais e... É isso que é o foguinho que o pessoal... Não, né? Não. Foguinho é outra coisa. Não sei. Também não sei, eu tenho ouvido falar. Foguinho, aprendi desse foguinho, depois a gente conversa. Tá bom. Fogueira EAD? Hoje em dia, sim. Sim, o Joel construiu uma lareira digital na casa dele. Não dá pra ter fogueira EAD. Não, minha lareira tem controle remoto. Mas, gente, quando é que esse termo heresia começa a aparecer dentro da história do cristianismo? Quando é que a gente começa a ter esse termo aparecendo e sendo usado na história? Olha, eu vou te falar, se o Felipe souber disso, aí eu paro. Então, ele sabe. Ajuda a gente, Felipe. Não, a palavra heresia ela é uma palavra grega, né? Heresia era a pessoa Hereses. Hereses, né? Pensar contrário àquilo que é estabelecido. Era uma pessoa que ela se sentia livre para pensar. Distinta. Isso, é uma escolha distinta. Na filosofia, escolha distinta. Isso, ela escolhia pensar, ela escolhia refletir de maneira distinta daquilo que era o padrão. E esse vocabulário ele já é incorporado à igreja pelos pais da igreja, lá bem no início, imagino que no 2º século, porque por ser uma palavra corrente na língua grega. A ideia era as pessoas que criam em elementos que abordavam elementos da fé, ou que explicavam, que aceitavam elementos da fé a partir de uma explicação que fosse diferente daquilo que era comum, ela era considerada uma herege. No começo, não necessariamente ela era jogada na fogueira, né? Mas havia sim uma rejeição a esse tipo de pessoa, a esse tipo de pensamento. Tem um episódio interessante lá claro, não está na Bíblia, mas está nos pais da igreja, eu não lembro exatamente em qual, a ideia de que João, enquanto ele chegou num banho público em Éfeso e estava lá um homem chamado Cerinto, que era proponente de uma das heresias dentro do gnosticismo. Alguns vão dizer que até a heresia por trás da carta de 1 João, inclusive. Exatamente. E João apóstolo. Isso, João apóstolo, e João vira para os seus discípulos e fala assim: saímos daqui antes que o teto desse lugar caia sobre as nossas cabeças por estarmos dividindo o
mesmo espaço com esse herege. Claro que é uma história que já vem ali, provavelmente do início, metade do segundo século. A lenda dizia até que, na verdade, ele esperava o juízo de Deus sobre Serinto, né? Exatamente. Então eles não queriam estar onde ele estivesse, porque Deus iria punir e destruir o qualquer momento. Isso, então você vê que heresias do primeiro século, especialmente nós temos o docetismo, temos as expressões do gnosticismo, elas já eram tratadas como heresia. Mas o termo ele começa a se tornar não mainstream, mas ele quando os dogmas são não estabelecidos, quando os dogmas são fundamentados na história da igreja, especialmente a partir do século IV, você já começa, a palavra heresia já começa a ser usada para lidar com o entendimento dos dogmas de maneira distinta dentro do corpo de crenças da igreja. Essa palavra grega, hereses, ela acontece no Novo Testamento pelo menos umas 5, 6 vezes, mas dentro das cartas, especialmente 1 Pedro e Coríntios, ela começa a ter essa conotação de um ensino divergente daquilo que faz parte da tradição apostólica. Então, a heresia, no início da história da igreja, ali no cristianismo primitivo, ela é todo e qualquer ensino que é contrário à verdade do evangelho e que também é contrário àquilo que a igreja crê por meio do ensino dos apóstolos. Então, por exemplo, em 2 Pedro, no capítulo 2, o primeiro versículo diz o seguinte: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, e estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. E aí ele dá um exemplo desse tipo de heresia, ele diz: chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Acho que o Lucas do Felipe pode contribuir com isso mais do que eu, mas o grande core das heresias nos próximos séculos após a igreja primitiva são heresias cristológicas, né? A grande discussão e os credos vão se informando em torno dessas heresias cristológicas. Mas já no primeiro século isso já faz parte. Se você ler 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João, você vê que existe uma preocupação muito grande dos apóstolos de defender a encarnação, a divindade e a ressurreição de Cristo. Dá para pôr Gálatas nessa balde? Por quê? Porque a tentativa de judaizar é considerada pelos apóstolos também como um movimento herético. Legal. Me parece que, por mais que tenha um tom bem pastoral, Hebreus tem uma conotação polêmica, né, de apologética ali contra essa tentativa judaizante de judaizar a igreja. O ebionismo, que é um movimento do segundo século, um renascimento dessa imposição do judaísmo religioso aos cristãos no segundo século, já é considerado uma heresia com base naquilo que já vinha sendo tratado no primeiro século. Então, existe um movimento que é considerado herege, ebionismo. Agora, heresia não é somente crença, heresia também tem a ver com prática. Então, esse é um elemento importante, quando a crença ela se desdobra num tipo de viver impiedoso, né, que não reflete uma prática cristã, que é contrária às virtudes cardeais do cristianismo e tudo mais, ela pode ser considerada uma prática herética. Aí a gente encontra isso nas cartas pastorais, especialmente 1 Timóteo, quando Paulo está falando para Timóteo tomar cuidado com a maneira como algumas pessoas se comportam na igreja, né, e as discussões a respeito de coisas específicas, a relação dessas pessoas com a criação e tudo mais. Então, heresia não é somente uma crença equivocada, ela é uma defesa contrária a uma verdade claramente apostólica e que toca o evangelho, mas também pode ser um tipo de comportamento que é oriundo dessa crença. Do mesmo jeito que a gente fala que uma boa ortodoxia gera uma boa ortopraxia, né? Ao contrário é verdadeiro também, né? Se você tem uma crença equivocada do estabelecido, você também vai ter uma prática equivocada. Agora, a minha pergunta para discutir, o que é o estabelecido, né? Isso aí. Essa é a grande questão. É a pergunta de $1 milhão, né? É. A gente tenta levantar nesse podcast aqui, que afinal, então, de fato, é heresia. Depois, para que a gente discuta, nos ajude a entender então o que não é heresia. Mas antes, vamos começar aí pela estrutura básica, amigos. O que é heresia? Talvez se a gente voltar lá no nosso episódio sobre a triagem teológica e a gente falar sobre aquilo que é primário, aquilo que é essencial, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor do que é o padrão cristão, né? Porque se a heresia é o desvio do padrão, a pergunta é qual o padrão, né? Qual o padrão e quem estabelece esse padrão? O Felipe mencionou algumas heresias cristológicas, e no final das contas, o texto que o Pedro trouxe aqui pra gente, a negação do soberano que os resgatou,
Quem é o soberano que nos resgatou? Né? No final das contas, Cristo é o padrão. Então, a negação de Cristo, da identidade dele, né? Daquela confissão do próprio Pedro, tu és o Filho de Deus, o Cristo, a negação disso é o desvio do padrão que é o próprio Cristo. Obviamente que a igreja teve que diante de toda essa revelação de Deus na pessoa do Cristo, ela se organizou e descreveu o que ela cria. Então, quando você pega ali o credo apostólico, o credo niceno, Constantinopolitano ali com o complemento dele em 381, ou até a fórmula de Calcedônia, você tem a igreja falando, isso aqui é quem Deus é, isso aqui é o que nós cremos sobre Jesus. Então, de maneira muito básica, aquilo representa toda a tradição cristã, o que de mais fundamental a igreja crê. Né? Então, de maneira inicial aqui, a gente pode já estabelecer que heresia é qualquer desvio daquilo que foi estabelecido pela igreja como receptora da revelação divina na Escritura, né? Na palavra encarnada, o Cristo. Então, negar a sua divindade, negar a sua humanidade, negar esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isso envolve, de alguma maneira, a negação do próprio cristianismo. É essencial à nossa fé. E essa busca por responder quem Deus é, como o Lucas falou, passa por reconhecer quem Jesus é como aquele que revela o Deus triuno a nós, né? Essa ideia do Deus visível revelando o Deus invisível, né? E parece que não mudou muito. As grandes heresias que nós ainda identificamos, nós identificamos por meio da cristologia, da percepção por Jesus. E essa ideia do negar o soberano da criação, de Pedro, está ligado ao que você falou em Gálatas, né? A tentativa judaizante em Gálatas é exatamente a tentativa da afirmação de que Cristo não é suficiente na sua obra redentiva para resolver o problema. Então nós precisamos complementá-la, né? Então acho que ainda passa desde os primórdios da história da teologia, parece passar pela mesma coisa ainda, essa expressão do esplendor da glória de Deus, que é o próprio Cristo. Interessante que toda heresia contemporânea, toda heresia em toda a época da igreja, ela é uma espécie de releitura das heresias que surgem do primeiro ao terceiro século, ao quarto século. Elas são muito, muito parecidas, você encontra a base em todas elas. O que nós vemos na história da igreja naquele início? Primeiro, segundo e terceiro século, a igreja se organizando para combater ensinos e práticas que fossem distintas daquilo que se entendia ter sido recebido dos apóstolos. E aí você percebe não um desenvolvimento da doutrina, mas em que sentido? Eles estavam afinando o violão. Não é que eles estavam surgindo com crenças novas. Você vê a igreja afinando o violão, afinando o instrumento nesses 3 séculos. Né? Ajustando para entender o que é melhor. Tanto que você vê distinções teológicas em determinados pontos e tudo mais. Então você vê esse desenvolvimento... Felipe, deixa eu te interromper. Isso é tão importante o que você está falando, tão importante, porque no fim do século XVII, começo do século XVIII, tem um teólogo alemão chamado F.C. Bauer, e ele vai dizer que não existe ortodoxia no primeiro século, e não existe cristianismo no primeiro século. Na verdade, existem cristianismos. Existe o cristianismo petrino de Pedro, o cristianismo paulino, o cristianismo mateano, e essas diversas expressões do cristianismo, e é óbvio, ele é influenciado pela dialética hegeliana, eles estão em conflito um com o outro, e essa ortodoxia vai surgir no segundo e no terceiro século, quando você vai ter uma fusão dessas diversas propostas. Isso é um problema para a gente lidar, por exemplo, com a própria inerrância, inspiração e autoridade das Escrituras, porque o texto que nós temos no Novo Testamento na nossa mão é um texto do primeiro século. E a gente vai precisar afirmar que, na verdade, não existe coerência interna dentro desse texto se nós temos diversas expressões do cristianismo, né? De diversas comunidades. Isso. Então, é muito importante isso que você está destacando. E essa expressão do Bauer, que ele menciona, ela é uma releitura da história da igreja naqueles 3 primeiros séculos. Isso. Existia entre os pais da igreja, que eram os grandes teólogos, os grandes líderes do cristianismo naquele momento, uma noção muito clara de que existe existe uma fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos, como Judas fala, e essa fé é baseada naquilo que é crido por todos, em todo tempo, em todos os lugares.
embora houvesse pequenas distinções de grupo a grupo. Tanto que quando aparecia alguém muito diferente, a igreja conseguia detectar aquilo. E aí nos séculos 4 e 5 nós temos os primeiros grandes concílios, que aí você tem a autoridade estatal ajudando a igreja a sentar e pensar sobre isso. Nós temos nos anos 300 e nos anos 400, 4 grandes concílios que dão a tônica do que seria o dogma da fé cristã. Você tem Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Você tem uma série de heresias cristológicas, heresias em relação à trindade, trinitarianas. Você tem questões sobre a natureza da igreja, questões sobre a natureza dos crentes, sobre a natureza dos sacramentos ou ordenanças, sendo debatido nesses 2 séculos, sobre Maria, sobre o Espírito Santo, que são extremamente importantes para o que vem depois. Sem esses 4 grandes concílios e essas discussões que são bem delimitadas nos séculos 4 e 5, você teria a ruína do cristianismo durante a Idade Média. Você vai ter ainda 3 outros grandes concílios importantes, alguns contestados, outros nem tanto, mas quando você sai do 4º século, do 5º século com qualquer cristão que saia do 5º século recitando o credo apostólico ou o credo niceno-constantinopolitano, ali nós temos a síntese do que é a fé cristã, no nível mais básico, aquela coisa enxuta, do nível mais básico que nos diz o que nós cremos como cristãos, e qualquer pessoa que divirja disso aqui ou que pratique algo distinto disso aqui, essa pessoa é considerada um herege. Agora você consegue selar essa pessoa, determinar o que é e o que não é. E mesmo depois que algumas questões são debatidas e são finalizadas, ainda assim há grupos que insistem. Por exemplo, você tem debates cristológicos sobre a natureza de Cristo. Você tem lá monofisistas, você vai ter nestorianos, que são nomes assim, depois você que está ouvindo pode pesquisar, são escolas de pensamento muito interessantes, mas que elas são condenadas como hereges, porque elas divergem do pensamento, aquilo que foi entregue aos santos de uma vez por todas e que é crido por todos, em todo lugar, em todo tempo. Deixa eu fazer uma provocação. Se a gente está falando, então, que foi nos dado algo que é a base da nossa fé, defendido pelas Escrituras, apoiado pelos primeiros apóstolos e defendido isso como credo apostolar, e a heresia, então, ela é sempre fácil de se identificar? Então, isso daí que o Felipe falou, que na hora que ele falou, me roubou o coração aqui. Quando ele falou, existem elementos básicos que nos ajudam facilmente a identificar onde está o problema. E eu acho que isso que nos falta muito hoje. Esses elementos básicos, basilares, centrais. E não só para você identificar algumas vertentes eclesiológicas, cristológicas, pneumatológicas, até que são tão agressivas e tão berrantes, né? Grandes aberrações que a gente fala, isso é fácil. Mas às vezes até para identificar dentro de uma suposta ortodoxia, de uma suposta seriedade com o texto bíblico, que se desdobra em diversos comportamentos, modismos, legalismos, que também fica difícil para a gente identificar. Então, acho que dos movimentos necessários a serem feitos, sobretudo na academia e na igreja local, é o que é essa coisa basilar? O que de fato é importante? Eu acho que essa é a importância, talvez, então, de um resgate da confessionalidade da igreja. Exatamente. Né? Tem um detalhe para Levantei a bola, Lucas, vai, é sua. Não, com certeza. Talvez para criar polêmica, né? A igreja protestante afirmou o sola escritura. E em muitos contextos se entende o sola escritura como o apontamento de que a gente só tem a autoridade da escritura. Não é isso que o sola escritura means. Olha. Você apresentou um paper em inglês essa semana, a gente entende. Não é isso que significa o sola escritura. O sola escritura diz que só a Bíblia tem autoridade suprema. Magisterial, né? Magisterial. Mas a gente admite a autoridade ministerial da igreja. Você faz isso todo domingo quando você admite a autoridade da pregação expositiva, mediada pelo seu pastor, né? Existe uma autoridade ministerial. Existe uma autoridade ministerial nos credos, inclusive, né? Só que a gente ignorou os credos. Por quê? Porque a gente acredita que a Bíblia é suficiente. Como se o credo fosse a negação da suficiência da Escritura. E não é, obviamente. Pelo contrário, o credo resume, ele sintetiza a nossa fé. E tem um outro aspecto nisso tudo, né? Que ao ignorar o credo e ao ignorar o contexto da linguagem dos credos, a gente acabou por se
criar uma alergia com a terminologia filosófica que os credos adotaram. Então, quando a gente fala sobre natureza, quando a gente fala sobre pessoa, a gente não está mais acostumado às abstrações, né? E aí a gente não consegue mais raciocinar nesse nível. Então eu acho que esses dois pontos... Inclusive, só resgatar uma coisa, uma conversa nossa há um tempo atrás, que Deus me parece estar tão interessado nisso ainda, que o Lucas fez um apontamento, a gente conversando uma vez, que achei muito interessante, que até mesmo a filosofia clássica, ela emerge com alguns elementos conceituais, sem os quais algumas conceituações que fazemos hoje e que nos lega compreensão, talvez nós não conseguiríamos ter chegado lá. A filosofia acabou por instrumentalizar a linguagem que era necessária para a igreja confessar a Trindade. Então você imagina que nós temos um Deus que está soberanamente na história, ele está com a sua boa mão sobre, por exemplo, homens como Platão, Aristóteles e outros, né? A filosofia organizou a nossa linguagem analógica. Exatamente. Para a teologia. Deixa eu fazer uma pergunta pro Lucas, pedir uma coisa a ele, mas antes deixa eu só revisitar algo lá de trás, que eu acho que a gente já falou no outro episódio. Existe dogma, doutrina e opinião. Dogma são os grandes ensinamentos. Por exemplo, a ressurreição física de Jesus. Se você tira a ressurreição física, acabou. O nascimento virginal, se você tira esse dogma, a fé cristã deixa de ser a Trindade. Você pode discutir o significado dele. Mas se você retira... Mas a realidade do fato histórico. Dogma. Doutrina são são esses entendimentos sobre os dogmas, às vezes muito no nível denominacional, de uma mesma tradição. Por exemplo, os menonitas vêm de um jeito, os batistas vêm de outro e tudo mais. Dogma, mas não discordam da realidade da coisa. E tem a opinião, que é mais aquilo que está no nível mais simples, que às vezes é muito da cultura da pessoa. Por exemplo, aqui na nossa igreja, o homem não pode usar bermuda, só pode usar calça, porque às vezes está num contexto onde usar bermuda não é uma coisa apropriada para o homem. Tá, beleza. Vamos lá. Então, dogma, doutrina e opinião. Diante desse quadro, explica para a gente agora o que é credo e o que é confissão, porque eles se encaixam nesse... Sim, o credo é aquilo que é mais fundamental e que a gente fala dos credos ecumênicos, né? São aplicáveis a todos os âmbitos cristãos, né? Que toda igreja cristã deveria sustentá-los e defendê-los para ser cristã. Se você não acredita neles, você não é cristão. Símbolo apostólico, Niceia, Constantinopla, Éfeso e... Calcedônia. Tá. É o credo niceno-constantinopolitano. O credo, ele é curto ou ele é longo? Ele é longo. Ele é direto ao assunto. Ele fala sobre a identidade de Deus. Ele é super detalhado ou ele é bem objetivo? Ele é objetivo. E a ideia é que a igreja possa memorizá-lo e confessá-lo e que seja bem claro, né? Isso, procura lá credo niceno-constantinopolitano e dá uma lida. Isso, se você buscar, você vai ver que o credo ele é dividido em 3, né? Praticamente, você tem 3 artigos: Pai, Filho e Espírito. Então você está confessando Deus. Quem é Deus? Esse é o Deus que nós confessamos e então adoramos. E confissão? A fórmula de Calcedônia é um pouco diferente, porque ela não é algo completamente distinto do credo niceno-constantinopolitano. Mas ela é uma especificação e refinamento de um elemento cristológico. Ela é uma fórmula que especifica e esclarece o elemento cristológico, exatamente. Especialmente no que diz respeito às naturezas, né? Exatamente. Eu sou uma negação em lembrar disso. Uma pessoa, 2 naturezas, né? Afirmamos Jesus Cristo, o homem-Deus, basicamente. Isso. Credo, confissão. Agora, quando você entra nas confissões, as confissões são longas, elas são muito mais detalhadas em termos de explicação doutrinária, né? Explicação sobre a fé. E aí você vai tratar sobre praticamente todas as seções de uma teologia sistemática. E ela pode ser apologética também, do tipo, não cremos nisso, ou isso aqui não é correto. E ela vai tomar vários formatos. Então você tem as confissões, mas você tem junto com as confissões os catecismos que acompanham, ou o catecismo maior, o catecismo menor, para ensinar adultos, para ensinar crianças. Você tem o catecismo resumido, o catecismo estendido, mas tudo isso com base numa declaração de fé mais complexa e mais completa e contextual. Isso aqui que é importante. A confissão é contextual. Então você tem, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster. Você tem a Confissão Batista de 1689. Por quê? Porque essas confissões elas vão divergir em alguns detalhes ou em algumas doutrinas secundárias
que não são essenciais à estipulação do cristianismo, mas doutrinas que são divergentes que talvez acabem por dividir denominações. Então, no caso, você está falando que mas nunca o cristianismo. É o dogma. O credo está associado ao dogma, a confissão está associada à doutrina. É isso que você está dizendo? Basicamente. Assim, E a opinião ninguém se importa. Claro, né? a confissão, E a opinião são os que escrevem livros explicando o catecismo. A confissão, ela elabora em cima do credo. Então, normalmente você vai encontrar elementos dos credos nas confissões, né? Então, existe sim ali uma extrapolação do credo detalhada e contextual. Por exemplo, se hoje a gente fosse fazer uma confissão de fé nossa aqui, talvez a gente incluísse aspectos sobre identidade e gênero. Que em outros contextos isso não foi incluído. Por quê? Porque no nosso contexto a nossa fé é expressada, a nossa confiança nas verdades centrais dos credos muito vai legal ser isso. expressada no nosso dia e lugar. Ou seja, mais ou menos junto com o que o Pedro falou, muitos desses credos tinham um aspecto apologético, ou seja, eles estavam lidando com dilemas e respostas do seu próprio tempo. Não, das confissões, então, né? Das confissões. Isso. É isso que você quer dizer com As confissões são apologéticas. Sim, os credos Os cânones também de Dort vão negar os remonstrantes, algo desse Os tipo. credos também estavam lidando com desafios dogmáticos dos seus tempos, tá? Então você pega ali o desafio diário, né? Não diário de dia a dia, mas ário, O herege. O herege. O desgraçado do Ário. Então existe uma reação e nada disso fugiu da providência de Deus, né? Parece que Deus estava providencialmente convidando a igreja: confessem quem sou eu, né? Quem eu me revelei para vocês na Escritura e na pessoa. E para isso ele trouxe alguém para problematizar. Mas as confissões elas vão além disso, né? Porque aquilo está estabelecido. Agora, o que significa confessar esse Deus que é triuno, criador dos céus e da terra? O que significa confessar que o Filho veio em carne, nasceu, Deus homem? Aqui, no século XVI, nesse momento pós-reforma. O que significa confessar o Espírito Santo que regenera e cria uma igreja que é católica, una, apostólica, católica com C minúsculo, por favor. É isso aí. Mas aqui e agora, né? Com todos Muito os desafios políticos, ideológicos dos nossos dias. Aí talvez uma confissão atual, você falou de identidade de gênero, talvez a gente não ouviria política numa confissão atual, num mundo democrático, né? Não monárquico, né? Então eu sou muito a favor de revisitarmos as confissões antigas, né? Então eu gosto de revisitar a Confissão Batista de 1689, porque eu sou batista, mas isso não significa que a gente não precise de novas confissões. Isso também não significa que nós devemos rejeitar as antigas confissões. Devemos entendê-las, abraçá-las por aquilo que elas comunicaram e comunicam até hoje, e aí confessar no nosso tempo. A prudência em percebê-las e a sabedoria em reconstruir. Agora, só uma pergunta então, mais uma. Então, o que é a declaração de fé, por exemplo, da minha igreja ou da organização que eu trabalho? Tem ali uma declaração de fé. O que é isso em relação à confissão, em relação ao credo? A particularidade da particularidade da particularidade. Exatamente. E aí, dependendo da sua denominação, isso vai variar, né? Então, se você é da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota uma confissão de maneira uníssona, né? Se você é de uma igreja independente ou de uma igreja batista, talvez a sua igreja tenha a sua própria confissão de fé, né? Ou a sua própria declaração doutrinária. Por quê? Porque essa comunidade se enxerga independente e com a necessidade de confessar a sua fé nesse tempo e local. Então, uma declaração doutrinária de uma igreja ou de uma organização é uma espécie de confissão de fé. É uma confissão, exatamente. Pode ser até menor do que uma confissão de fé como a de Westminster, mas é uma confissão. E a distinção entre credo e confissão é importante, porque credo e confissão são duas palavras de origem latina, né? Credo é eu deposito a minha confiança em, né? Eu creio. A confissão é eu reconheço como verdadeiro, né? Confessar tem a ver com reconhecer como verdadeiro. E essas duas coisas têm têm pesos distintos, né? Depositar a confiança é diferente de reconhecer como verdadeiro, né? Aqui eu tenho a minha segurança no credo. Na confissão, eu reconheço isso como uma verdadeira extrapolação e interpretação daquilo que é balizar no credo. Então, eu posso trocar de confissão ao longo da vida.
mas nunca posso deixar de crer, de ter aquele credo, né? Dentro do cristianismo, né? Acho que isso é uma distinção importante. Você continua concordando com o credo, né? Confessando, né? Colocando minha confiança nele como elemento Você mudou a maneira de interpretá-lo. Isso, dentro de uma outra tradição, a partir de novas lentes, a confissão pode mudar, o credo nunca. Agora, se isso tudo é verdade, então eu não posso olhar para a confissão do meu irmão presbiteriano que afirma o pedobatismo, do qual eu não afirmo. E chamar ele de herege. E chamá-lo de herege. Não pode. Né? E você pode aí enumerar tantas outras doutrinas secundárias e terciárias. Por exemplo, vamos tornar isso claro. Você falou, deu um exemplo claro da questão do pedobatismo. Lá vem. Da diferença entre... O que é pedobatismo? Pedobatismo. Batizar só o pé. Não. É o batismo do seu Pedro. É o batismo infantil. Isso. Né? Então se considera Dos já paidos. os filhos dos crentes são parte da aliança por serem filhos dos crentes, e então já são inseridos à comunidade da fé a partir do seu nascimento pelo batismo. Né? Eu sou um credobatista, então eu acredito no batismo pela fé. Você é Confissão inserido batista ao é isso aí, né? Ou seja, de Cristo pela fé. o amiguinho pensa diferente, Exatamente. ele não é um herege. Ele não é um herege. Outras questões práticas. E se você tratá-lo como herege, você só vai estar dizendo o quê? Que heresia para mim é tudo que discordam de mim. Daí Isso o aí. padrão deixou de ser o Cristo, deixou de ser a revelação dada e confessada de maneira uníssona pela igreja e passou a ser a minha opinião. E quando heresia é tudo que discordam de mim, aquilo que o Lucas falou da soberania de Deus em trazer até um área da vida, na história, para refutar e para problematizar, não nos permite humildade suficiente para olhar para o irmão que falou uma coisa que nós discordamos e usar aquilo para afirmar nossa confissão e não para matar o irmão. Agora, se eu sou o padrão, Joel, Deus não é. Isso. E aí a heresia é prática. Sim. Né? Porque eu nego com a minha atitude Isso. aquele Porque que é o heresia padrão. não é só crença. Mas Acho falando, que inclusive, Nega o soberano da criação. Exato. Pedro? Acho que que nos resgatou. um elemento importante em todo conjunto de crença herética é a particularização do grupo, ou a exclusividade do grupo. Né? A palavra heresia no Novo Testamento é usada também para falar sobre grupos de confissão distinta. Né? Então, por exemplo, a palavra heresia no Novo Testamento é usada para descrever a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, os cristãos em Atos, é chamado de a seita daqueles que são do caminho. Numa conotação não pejorativa, inclusive. Um grupo que se identifica com um conjunto de crenças específicas. Né? Agora, o que torna, talvez em termos modernos, um grupo herético é a negação do outro. É a parte desta nossa crença, ou talvez eu poderia dizer assim, é a negação da catolicidade. Então, assim, a exclusividade da salvação. Essa é a expressão. O que é catolicidade? Universalidade da igreja. Universalidade da igreja. A igreja universal ao longo da história e ao longo das tradições. Então deixa eu ver se eu entendi. Nos falta um pouco isso, né? Chamar o amiguinho de herege daquilo que não é heresia é cometer uma heresia? De maneira prática, De maneira prática, sim. acaba sendo. Eu acho que sim. Boa. É. Uma das coisas que eu tenho Então, por tentado- exemplo, desculpa, Lucas. Grupos cristãos que afirmam que não existe salvação à parte da crença daqueles dogmas específicos deles. Eles estão negando a catolicidade da igreja. Eles estão dizendo não é possível de existir salvação entre os protestantes reformados, entre os congregacionais, entre os cristãos ortodoxos, entre os católicos, entre os anglicanos, as outras tradições da igreja. Quando existe essa particularização da salvação, ou um conjunto de crenças muito reduzido, que não conversa com a igreja universal, você tem aí fortíssimos indícios de heresia. E normalmente, isso é uma coisa interessante, Dudu, normalmente você tem elementos judaizantes nesses grupos. Isso volta naquilo que o Felipe pontuou lá atrás, né? Você sempre tem uma releitura de aquilo que estava acontecendo no primeiro século. Você tem um resgate de um pacto que não é mais o nosso pacto. Né? Agora, ali, eu vou fazer com você o que o Felipe fez com o Lucas. Essa conjunto de crenças reduzidíssimo, o que isso tem a ver com uma seita? Uma seita é o grupo que diz que somente o seu conjunto de dogmas, de crenças, é verdadeiro e plausível e aceitável. Tá bom? Então, por exemplo, nós somos batistas e eu estudei numa faculdade presbiteriana. Eu tinha professores que criam e liam a Bíblia de maneira distinta das minhas. Isso não faz deles hereges. Para mim, algumas vezes fazia deles errados. E várias vezes eu descobri que o errado era eu, na sala de aula. Várias vezes. Porque você era o padrão. Exatamente, entendeu? Agora,
A seita, ela não está disposta a ter essa conversa. Ela não senta na mesa para considerar a possibilidade de que ela possua um erro. Ela é absolutista na crença. Então, erro é diferente de heresia. Erro é diferente de heresia. Como assim? Expliquem. Heresia. Pô, nós vamos ficar explicando até aqui. Heresia. Não, acho que a maneira Cara, esse é o episódio simples, mais taxonográfico pra mim, assim, o que eu. Não, mas é importante. Ó, como eu gosto de bom. pensar, heresia é aquilo que te manda pro inferno. Erro é aquilo que prejudica o seu discipulado. Tá? Se você Não, erra, repete. heresia é aquilo que te manda pro inferno. Tá. Erro é aquilo que prejudica o seu discipulado, o seu crescimento. Uma pessoa, ela pode estar inserida num contexto em que algum tipo de erro está sendo promovido e toda a construção daquele grupo é baseada naquele erro, o discipulado dela vai ser prejudicado. Sem querer detonar ninguém, mas vamos pensar. Uma pessoa que está tentando viver a vida cristã num ambiente onde se propõe a ideia de cobertura espiritual. Você está debaixo da cobertura espiritual de alguém, de algum discipulador, de algum líder. Se você sai daquele grupo, você sai debaixo da cobertura espiritual daquela pessoa. A pessoa, ela vai se sentir pressionada, coagida a permanecer naquele grupo, debaixo daquela liderança, debaixo da cobertura espiritual daquela pessoa, para que ela continue crescendo, para que ela continue caminhando. E às vezes surge uma oportunidade dela ir para um outro lugar, enfim, a vida muda, as coisas acontecem, a pessoa sai dali, vai para um outro lugar, ela vai se sentir tão deslocada que ela vai achar que ela perdeu a salvação, ou coisa do tipo. Um erro prejudica o seu discipulado, prejudica seu entendimento. Eu diria que cobertura espiritual é heresia, porque eu acho que é uma negação do ofício sacerdotal de Cristo. Uma negação do soberano que nos resgatou. Porque eu penso o seguinte, quando o exemplo errado. Quando eu tenho alguém que faz por mim o que só o Cristo pode fazer, eu tô negando Gálatas. um elemento da... Mas, por exemplo, acho que eu tava pensando aqui. Salvação por obras é heresia, te manda pro inferno. A veneração a uma imagem não te manda pro inferno. Mas embora o exemplo dele não tenha ajudado, a construção foi correta. A construção vamos pensar o que eu falei no episódio atrás. Eu, quando era adolescente, falaram que eu não podia dormir sem camisa, porque se eu orasse... Lembro. Tinha o negócio das camisas de outra coisa. Exato, Você usava uma camisa específica, lembra? Nem sei mais. Tinha o demônio. Então, aquilo foi um erro. E desde então o Felipe toma banho de roupa pra não ser arrebatado nu. Daqui a pouco vocês vão falar que eu sou mormon, né? Então a ideia é tipo, o cara nunca mais dormiu sem camisa e ele acha que dormir sem camisa ele tá pecando contra o Senhor. E é um erro que tá prejudicando o discipulado, o pleno desfrute da vida dele com Deus. Agora, se ele dormir um dia sem camisa ou outro, ele não vai pro inferno por causa disso. Mas você sabe que isso acontece muito na nossa comunidade, cara. Quando o Pedro sabe disso, o Lucas tá lá agora, sabe, tá vendo também. Tem pessoas que chegam lá e falam assim: pastor, eu acho que eu me converti, eu tô aprendendo o evangelho. Porque vinha de algumas orientações, enfim. E a gente fala muito isso para as pessoas lá. Não, você não se converteu. Você está aprendendo a desfrutar mais do Cristo que já te alcançou. Estava vivendo tinha alguma coisa, algum erro atrapalhando. Porque lá no fundo essa pessoa já tinha feito uma confissão de fé em ela Jesus. tem os elementos da salvação dela. Já era visível que Jesus estava mudando a vida dela. Ela tinha uma consciência que era tocada pelo Espírito. Ela constrói bem a lógica da redenção, do plano da salvação. Mas ela foi liberta de um erro que amarrava. Isso. Ela não desfruta. Mas, queridos, pra gente não extrapolar o nosso tempo, que nós já extrapolamos, pra gente encerrar de maneira prática para quem tá ouvindo, como quem nos ouve, o cristão que ama o nosso podcast, pode se manter atento com relação a heresias modernas? Tem uma coisa que me chama a atenção. Nós vivemos numa época de profundo individualismo em que, de fato, cada cabeça é uma sentença. Os grupos protestantes se multiplicam, se dividem, redividem, e as pessoas constroem ministérios baseados na visão que recebeu, ou nisso ou naquilo outro. Alguém que está caminhando... Eu acho que as pessoas têm que ser muito cuidadosas por estarem se associando não a grupos, mas a indivíduos, não a denominações, mas a pequenos grupos fechados que acreditam que só o caminho dele é verdadeiro. Aquela ideia. Aí sim existem muitos cristianismos na concepção do Bauer. Então, se você
analisa o que a sua igreja local ensina. Se a sua igreja local não faz parte de uma tradição denominacional, de uma tradição do protestantismo histórico, eu não estou falando que ela tem que ser toda quadradinha, não. Se ela não faz parte, se ela é uma igreja independente, se ela é um ministério que nasceu da cabeça de alguém, avalia. Nós estamos caminhando junto com os outros crentes históricos. Se eu pegar um dogma que eu consigo, a declaração de fé, o credo, se eu pegar o credo e eu ler a minha liderança, a igreja que eu faço parte, ela concorda com aquilo que está lá. Se eu pegar uma confissão de fé batista, Westminster, a segunda confissão de fé helvética, ou coisa do tipo, e nós lermos, nós nos identificamos como irmãos em Cristo daquelas pessoas, ou nós estamos tão para lá, tão assim longe de todo mundo que a gente não se identifica com ninguém, só com o nosso próprio grupinho. Você pode estar numa seita, você pode estar vivendo uma heresia, você pode estar comprometendo não só o seu crescimento, mas a própria salvação, né? Boa. E existem tantas igrejas hoje que não tem qualquer associação confessional e não tem declaração de fé, e a declaração de fé é o pastor. Né? E ela é volátil, né? Ele crê em coisas distintas dentro do mesmo ano, sobre o mesmo assunto, e tudo bem, ele falou. Exatamente. Eu vou dar um exemplo para dizer uma coisa que eu acho que seria prática. Ontem de manhã, uma pessoa bastante reflexiva da nossa igreja me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: pastor, queria fazer uma pergunta sobre a mensagem de domingo. Aí ele falou assim: mas não é um questionamento, sabe? Tentando se desculpar porque ele ia me fazer uma pergunta. Aí eu respondi assim: meu irmão, eu não posso agora te responder uma coisa tão complexa. Daqui a pouco eu te respondo. Mas eu quero dizer uma coisa, me deu um áudio. Falei assim: eu não tenho o menor problema se for um questionamento. O meu problema é se eu continuar pregando e você não tiver nenhuma resistência reflexiva ao que eu falo. Porque pessoas que ouvem o outro sem nenhuma resistência reflexiva são altamente manipuláveis. Altamente manipuláveis. Então as pessoas precisam aprender, como os bereanos, né? Eles precisam aprender a ouvir com resistência reflexiva. Dentro de um core, de uma comunidade que você entende que ela tem. Né? Então eu concordo demais com isso. Você precisa olhar para uma comunidade de fé local e descobrir, ela tem uma confissão, essa confissão aponta ela para esse credo básico que precisa ser afirmado, do Deus Trino, do Cristo. Porque às vezes a sua igreja não faz parte de uma denominação maior, mas ela está inserida dentro daquela tradição. Mas aí, Felipe, quando nós voltarmos daquele credo que se transformou numa confissão, todos esses termos que vocês tão bem delinearam, cuidado, muito cuidado, para que a maneira de dizer que você deveria viver essas coisas na prática do dia a dia não é um mero movimento de manipulação de alguém sobre você, porque sempre que isso acontece é para alcançar interesses de quem manipulou. Então, muito cuidado. Uma coisa que nós fizemos lá na igreja recentemente, eu fiz isso com gerações e estou fazendo isso no nosso programa de ensino formal na igreja, né? Eu tive uma aula com os adolescentes recentemente, onde nós estudamos o que é ortodoxia. Nós definimos o termo e eu ensinei para eles o que faz alguém um cristão ao longo de toda a história. Nós estudamos durante uma manhã toda o Credo dos Apóstolos. Li com eles frase por frase, mostrei para eles, porque nós temos vários adolescentes vindo de diversas tradições, de dentro do cristianismo, dentro do catolicismo e tudo mais, paganismo, e de várias expressões não religiosas. Do mundo do Minecraft. Ensinei eles sobre isso, e a gente vai fazer isso com a igreja toda agora. O Lucas foi escalado para dar um curso no nosso programa de formação na igreja, que é um curso dividido em 2 módulos sobre as principais doutrinas do cristianismo, dividido em 8 artigos com base no Credo dos Apóstolos. Então a gente vai ensinar a igreja. Não sabia disso. E ele vai, inclusive, ele vai fazer isso fumando charuto e tomando uísque 12 anos. Exato. E ele vai recitar em latim o símbolo apostólico. Diretamente da Holanda. Nossa. Olha, larga esse país pra lá, rapaz. Queridos, esse foi... Edu. Não sei se você queria terminar. Não, sei. Eu quero. Eu quero dizer, o Lucas não bebe uísque 12 anos e nem fuma charuto. Não, uma das coisas que eu acho interessante de pensar no final desse episódio é: quer evitar a heresia? Aprenda a ortodoxia dos credos, né? Então ensine isso na escola dominical, na escola da sua igreja. Ensine os seus filhos. Memorize os credos com eles. Hoje tem tanto material, né, Lucas? Uma das coisas, inclusive, nossa igreja lá nos Estados Unidos tinha o costume de recorrentemente declamar os credos junto. Cara, que legal você ficar de pé
e confessar a sua fé. Igreja na Nós Coreia, cremos assim, né? nisso. E quando você escuta a voz dos santos dizendo o eu creio, aquela voz ecoa com as outras vozes que vieram antes da gente confessando o mesmo Deus. Cara, isso é maravilhoso. Como bom filho de presbiteriano, fiz muito. Legal. E fez outras coisas muito ruins também, né? Muitas também. Uma coisa, eu não quero estender nem ser a última palavra, mas eu achei tão linda a maneira como nós definimos termos aqui, né? É isso. Na academia a gente sempre tenta fazer isso, né? A pessoa faz uma pergunta e a gente fala, defina termo. É isso aí. Porque sem a gente definida é difícil a gente continuar. E a gente definiu vários termos muito legais. É aqui. muito bom definir antes de discordar. Isso, né? isso mesmo. Esse cara. é o caminho. Isso, muito bom. Gente, esse é o Fora de Sala. Se esse programa tem te agradado, lembre-se que o podcast é para quem ama Jesus, para quem ama pensar e para quem quer crescer na fé com maturidade. Esse programa é para quem busca respostas, mas como disse o Joel, também para quem não tem medo de fazer as perguntas certas, né? Se você tem gostado, apoia a gente, considere apoiar esse programa. Eu disse isso. Você diz tanta coisa, meu amigo. Tanta coisa. Procura lá na internet. Já diria o professor, né? Não seria capaz de repetir ipsis literis. Mas você disse. Apoia.se/fora de sala. A gente se vê por aí. Valeu. Um abraço. É nóis.